Olá, tudo bem com você? Pronto para mais um estudo da Palavra de Deus? Como é importante, como é bom, como é gratificante abrirmos a Bíblia, estudá-la, contar com a ajuda do Espírito Santo e assim entender princípios vitais para esta vida e, sobretudo, para a eternidade. Como eu disse, o Espírito Santo é o autor por trás de todos os autores bíblicos e nós temos o privilégio de poder contar com a ajuda dele, o nosso grande professor. Para isso, eu quero convidar você a fazer comigo uma oração pedindo justamente essa assistência divina. Bom Deus, mais uma vez nós te agradecemos porque temos o privilégio de ter a tua palavra em nossa língua e poder estudá-la a qualquer momento. Neste momento em que vamos considerar alguns assuntos relacionados com a Bíblia Sagrada, pedimos que o Espírito Santo esteja conosco e seja o nosso grande professor, abrindo nossa mente, o nosso coração para as verdades que vamos estudar. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nos últimos dois estudos nós analisamos a importância da lei de Deus, a vigência dos 10 mandamentos, que são eternos. Nós já entendemos que no céu houve pecado e o pecado é transgressão da lei, segundo a Bíblia, portanto, lá no céu já houve quebra dos mandamentos de Deus. A lei de Deus é eterna. Analisamos esse assunto em detalhes. Nós também descobrimos que a lei de Deus ela permanece, foi guardada pelos patriarcas, pelos profetas, por Jesus, que disse que veio não para abolir a lei, mas para cumprir, para dar exemplo no que diz respeito à obediência à lei de Deus. E vimos também que na eternidade a lei continuará sendo guardada, inclusive o quarto mandamento, que costuma ser o mais polêmico, que é o mandamento do sábado, que estabelece que devemos descansar nesse dia de nossas atividades seculares comuns. Nós estudamos na última lição, especificamente esse ponto, o sábado como memorial da criação, o mandamento que foi dado lá para nossos primeiros pais, Adão e Eva, portanto, não pertence exclusivamente aos judeus. Judeus podem guardar o sábado, brasileiros, norte-americanos, chineses, qualquer ser humano, porque a Bíblia diz que o sábado foi dado para o homem, antropós, para a humanidade. Qualquer ser humano que quiser pode guardar o sábado. Inclusive, vimos na lição passada que em Isaías é dito que os estrangeiros podiam também se chegar a Deus, ao Deus dos hebreus, e guardar o sábado assim como eles. Portanto, o mandamento é universal. O sábado pertence aos 10 mandamentos. Se entendemos que a lei de Deus é eterna e não foi abolida de modo algum, o sábado faz parte desse pacote e também não foi abolido. No entanto, há pessoas, inclusive pessoas sinceras, pessoas até bem intencionadas muitas vezes, que defendem a ideia de que o sábado teria sido abolido por Jesus. Porque se você perguntar sobre a lei, obviamente que eles vão dizer que nós não devemos ainda adulterar, não devemos matar, tampouco roubar. Mas quando chega no ponto do sábado, alguns cristãos dizem, afirmam, e eu quero te mostrar que sem base bíblica, que o sábado teria sido então cancelado, abolido, abrogado por Jesus quando de sua morte. O tema de hoje então, o falso e o abolido. Você vai entender então o que é esse falso e o que foi realmente abolido e o que não foi cancelado. A introdução do estudo de hoje, lembrando que esses materiais que estamos estudando, eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo o link para você ter acesso ao material material em texto, para que você possa imprimir se quiser, ou mesmo encaminhar para algum amigo, para alguém que você queira, com quem você queira partilhar a palavra de Deus, e especialmente para que você mesmo possa depois verificar com mais tempo, com mais calma, com mais atenção, os textos que eu vou citar aqui para você nesse vídeo, tá bom? A introdução do tema de hoje diz assim: como vimos no tema anterior, existe na Bíblia um único dia de guarda santificado por Deus, o Criador. O sábado foi dado a Adão e Eva antes de haver qualquer povo ou etnia sobre a terra. O sétimo dia foi guardado pelos patriarcas, pelos profetas, por Jesus, pelos seguidores do Mestre e será guardado por toda a eternidade. Então, se você ainda tem dúvida quanto a esses detalhes aqui que eu mencionei, vale a pena conferir o último vídeo aqui dessa playlist de estudos bíblicos, que trata exatamente sobre o memorial da criação, o Santo Sábado, o tema 10. No entanto, é um fato que a maioria dos cristãos considera o domingo como dia de guarda. Também é fato que a palavra domingo não se encontra na Bíblia. No entanto, há 8 referências ao primeiro dia da semana no Novo Testamento. Vamos analisar cada uma delas e depois descobrir quando começou essa tradição de observar o primeiro dia da semana como sagrado, em lugar do sétimo. Então a primeira coisa que faremos agora
citar os 8 textos em que no Novo Testamento aparece ali o primeiro dia da semana. Você não vai encontrar a palavra domingo, como eu já disse, apenas um dia da semana é nomeado assim, que é o sábado, Shabat, descanso, repouso. Os demais dias aparecem como primeiro, segundo, terceiro e assim por diante, dias da semana. Mesmo assim, para sermos honestos e corretos, vamos aqui citar esses 8 textos e seria bom que você, em algum momento, lesse cada um deles, quem sabe pausasse o vídeo e lesse cada um desses textos que eu vou colocar aqui na tela, para que você possa perceber se há algum tipo de mandamento, alguma ordem ou algo assim, que estabeleça que o domingo passou a ser o dia de repouso, o dia santificado e não mais o sábado. Os textos são os seguintes: Mateus capítulo 28, verso 1, Marcos capítulo 16, versos 1 e 2, Lucas capítulo 24, verso 1, João capítulo 20, verso 1, Marcos capítulo 16, verso 9, João 20, verso 19, Atos 20, verso 7 e 1 Coríntios capítulo 16, verso 2. Bom, aí estão os 8 textos, as únicas 8 ocorrências relacionadas com o primeiro dia da semana no Novo Testamento, e eu repito, seria bom que você analisasse cada um deles e percebesse se há realmente ali algum tipo de autorização para a mudança do dia sagrado. Basta ler esses textos então para perceber que em nenhum deles há qualquer indicação de ser o domingo um dia diferente dos demais ou mesmo um dia santificado. O cardeal Gibbons, arcebispo de Baltimore e primaz da Igreja Católica nos Estados Unidos, disse o seguinte, abre aspas, podereis ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e não encontrareis uma única linha que autorize a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia que nós nunca santificamos. Isso está no livro Faith of Fathers, página 89. Segunda pergunta. Então, quando começou o costume não bíblico de se guardar o domingo em lugar do sábado? A resposta para essa pergunta você encontra em Daniel capítulo 7, verso 25. E a nota aqui diz o seguinte: o capítulo 7 de Daniel descreve a sucessão de reinos desde o tempo do profeta até a volta de Jesus. Começa com Babilônia, passa pela Medopérsia e Grécia e termina com Roma. A partir do verso 23, a profecia mostra que um poder político-religioso, herdeiro do poder romano, mudaria os tempos e a lei, que é exatamente o verso 25. Quem na história cometeu tamanha atitude de desobediência a Deus? O primeiro dia da semana era dedicado ao culto ao sol, pelos antigos babilônios. Em 274 d.C., o imperador Aureliano adotou o culto do sol como a religião oficial do Império Romano. Ao culto do sol foi dedicado o primeiro dia da semana, em inglês, domingo ainda significa dia do sol, Sunday, e em alemão também, Sonntag. Com o tempo, esse dia santo dos pagãos foi sendo adotado pela cristandade até que no dia 7 de março de 321, o imperador Constantino assinou um decreto que oficializou o domingo como dia de guarda, o que foi aprovado pela Igreja Católica no ano 364. Porém, sempre houve fiéis que não aceitaram as tradições humanas, permanecendo leais à Bíblia e sendo perseguidos por causa disso. Eu vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo, um link para que você possa aprofundar um pouquinho essa questão. E quero te mostrar também aqui um texto que está contido no Catecismo Romano, versão fiel da edição autêntica de 1566, Frei Leopoldo Pires Martins, publicado em 1951. Aqui na página 440 está escrito o seguinte no Catecismo Católico. Veja só. Escolha do domingo. A Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado, assim como nesse dia começou a brilhar a luz para o mundo ou o universo. Assim também nossa vida foi retirada das trevas para a luz, em virtude da ressurreição de nosso Senhor, realizada naquele mesmo dia, e que nos franqueou os umbrais da vida eterna. Por isso, quiseram os apóstolos fosse chamado domingo. Bem, aqui há uma imprecisão e uma admissão sincera. A imprecisão é de que os apóstolos teriam querido que o domingo passasse a ser, então, o dia de guarda. Isso você não encontra respaldo nenhum
na Bíblia Sagrada. Você pode ler de ponta a ponta e vai perceber que não há um texto sequer que autorize a mudança do dia de guarda. Aqui também se usa o típico argumento de que, porque Jesus ressuscitou no domingo, ele teria então transferido o sábado para o domingo como dia de adoração, dia de repouso, né? Isso também não encontra respaldo na Bíblia. Na verdade, Jesus descansou na sepultura no sábado, tendo então ressuscitado no primeiro dia da semana, que é um dia comum, um dia de trabalho. Agora, o que é interessante é perceber que a Igreja Católica admite, né, em seus escritos, em seus catecismos, que foi ela quem autorizou, quem sancionou essa mudança de dias de guarda. Em situação mais complicada ficam então os protestantes que adotam também esse tipo de postura, né, que guardam o domingo, porque se não há respaldo bíblico e se a única justificativa para a mudança do dia é a de que a Igreja Católica mudou, alterou, ou então reconheceu essa mudança que começou lá com os imperadores romanos, os protestantes que guardam o domingo terão que reconhecer então que estão guardando um dia não bíblico, que não foi estabelecido por Deus como dia santificado, que não é o memorial da criação. É um dia que constitui, na verdade, uma tradição humana. Nesse ponto, católicos são mais coerentes do que os protestantes que guardam o domingo. Terceira pergunta, os capítulos 7 e 13 de Apocalipse descrevem um momento futuro em que o selo de Deus e a marca da besta serão aplicados sobre dois grupos de pessoas. Que selos são esses? Eu vou ler para você aqui Apocalipse 7, versos 2 e 3, e depois Apocalipse 13, versos 16 e 17. Começando aqui pelos versos 2 e 3. Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. E capítulo 13, versos 16 e 17. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca que é o nome da besta ou o número do seu nome. Veja, seria muito importante fazer aqui um estudo mais aprofundado do livro de Apocalipse, mas por agora basta dizer que esse é um livro de contrastes. Dragão, que representa Satanás, versus Cordeiro, que é Jesus. Igreja verdadeira, mulher vestida de sol, versus igreja corrompida, a prostituta. Povo de Deus versus adoradores da besta, e assim por diante. Assim também ocorre com os selos ou as marcas. Ezequiel capítulo 20, verso 20, diz que o sábado é um sinal entre Deus e seu povo. E Isaías 8,16 afirma que a lei de Deus deve ser selada no coração de seus seguidores. Nos tempos bíblicos, selo era uma espécie de carimbo que continha as seguintes informações a respeito da autoridade que estava selando o documento. Primeiro, o nome da autoridade. Segundo, o cargo ou a função da autoridade. Terceiro, a jurisdição ou área de atuação, de abrangência dessa autoridade. Quando lemos os 10 mandamentos, com atenção, qual deles contém essas informações? Eu sugiro que você leia Êxodo capítulo 20 mais uma vez e atente para os versos 8 a 11. Ali você vai encontrar exatamente as 3 características de um selo. Primeiro, Deus, o nome da autoridade. Segundo, Criador, porque ali diz que ele fez céus, terra e tudo que neles há. O cargo então é Criador. E terceiro, céus e terra como sendo a jurisdição. Portanto, todo o universo é a área de abrangência desse legislador, desse rei que é o nosso Deus. O sábado é o selo escatológico de Deus na Bíblia. Portanto, em Apocalipse 7, 2 e 3, o selo que será aplicado na testa, ou seja, na mente dos salvos, do povo de Deus, é o Santo Sábado. Por contraste, óbvio, o selo da besta tem que ser algo parecido com o selo de Deus, mas oposto a ele. Assim como o anticristo, que quer parecer Deus, mas se opõe a Deus. Portanto, a marca da besta tem que ser um dia da semana, pois a marca, o selo de Deus, o selo escatológico, é também um dia da semana. Que dia da semana tentaram colocar como substituto do sábado? Sim, a resposta, mais uma vez, é óbvia. Quarta questão, vamos aqui agora analisar outro ponto. Na lição passada, vimos que Jesus veio para cumprir a lei de Deus, a fim de nos dar exemplos. Está em Mateus capítulo 5, versos 17 a 19.
O apóstolo Paulo afirma que os mandamentos de Deus são puros, santos e bons. Isso está em Romanos capítulo 7, verso 12. Por que então há passagens que parecem depreciar a lei? Um estudo cuidadoso revelará que a Bíblia faz menção a mais de uma lei, deixando clara a superioridade da lei de Deus, os 10 mandamentos. Que título de distinção é dado à lei de Deus em Tiago 2, versos 8 e 9? Eu vou ler para você esse texto, que diz assim: se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Note que Tiago chama a lei de Deus, os 10 mandamentos, e se você ler ali os versos anteriores e posteriores, você percebe que ele está falando exatamente sobre os 10 mandamentos. Ele chama de lei real, ou em outras traduções, lei régia. Por quê? Porque ela foi dada pelo Rei do Universo. É a lei real. A lei que diz não cobiçarás é a dos 10 mandamentos. E a lei da liberdade é também a dos 10 mandamentos, pois nos versículos anteriores a Tiago 2,12 são mencionados os mandamentos: não matarás e não adulterarás. No entanto, a Bíblia menciona outra lei que foi dada após o pecado e tinha prazo de validade. E é importante a gente compreender isso e perceber as diferenças entre a lei de Deus, que é eterna, e a lei cerimonial com prazo de validade. Talvez a maior diferença entre essas duas leis é que uma, como eu já disse, foi quebrada no céu, portanto já existia antes do pecado. Ela foi dada a Adão e Eva antes deles caírem em pecado. E ela vai continuar existindo, porque, como já vimos, o sábado, por exemplo, será guardado na nova terra, como diz Isaías no finalzinho do seu livro. Então, uma lei é eterna, vem da eternidade e vai para a eternidade. Outra foi dada após o pecado e vai ter seu cumprimento também com a morte de Cristo na cruz. Que lei é essa? É importante perceber essas distinções. Eu vou citar aqui os versos, eu não vou poder ler todos eles pela questão do tempo, não quero que esse vídeo fique muito grande, mas eu peço que, mais uma vez, você tome algum tempo depois para conferir esses textos. Se quiser pausar o vídeo para fazer isso nesse momento, fique à vontade, ou então usar o link que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo com essas passagens todas anotadas ali para você. Então, veja só, em que Deus escreveu os 10 mandamentos? Em que foram escritas as leis cerimoniais que continham orientações sobre sacrifícios e holocaustos? Se você ler Deuteronômio capítulo 4, verso 13, e depois 2 Crônicas 35, verso 12, você perceberá que a lei de Deus, os 10 mandamentos, o decálogo, foi escrito pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Isso está muito claro lá em Deuteronômio e outros textos da Bíblia. E se você ler aqui 2 Crônicas, você perceberá que a lei cerimonial foi escrita em pergaminhos, portanto em rolos, né, não em pedra, e colocada ali juntamente com a lei de Deus ao lado da arca. Percebeu a diferença, então? Existe realmente diferença, e essa questão de colocar dentro ou ao lado está mais explicitamente clara em Êxodo capítulo 40, verso 20, e Deuteronômio 31, 25 e 26. O decálogo, os 10 mandamentos, foram colocados dentro da Arca da Aliança. E a lei cerimonial e outros escritos foram colocadas ali ao lado da Arca da Aliança e não dentro dela. A lei cerimonial era completa em si mesma? Veja, Efésios capítulo 2, verso 15 diz que não. Ela era incompleta, ela precisava de que o Cordeiro de Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, viesse para dar realmente o sentido real a essas cerimônias, essas práticas que consistiam em morte de cordeiros, derramamento de sangue de animais, ofertas de cereais e outras coisas mais que eles faziam e que estão tão bem descritas, por exemplo, no livro de Levítico, né? O livro de Hebreus, capítulo 9, verso 9, por exemplo, fala que essas ofertas no santuário hebreu, elas não tinham o poder de tornar perfeita a consciência do crente. Elas sequer podiam salvar, porque eram apenas uma representação daquele que no futuro realmente faria seria o sacrifício na cruz, seria oferecido como o Cordeiro de Deus que efetivamente perdoa e tira o pecado do mundo. Aquelas cerimônias, aquelas leis cerimoniais ligadas ao santuário eram apenas uma representação do que Jesus faria pela humanidade. Hebreus 9, verso 10. Até que tempo deveriam ser realizados os sacrifícios, os serviços cerimoniais no santuário terrestre? Esse texto mostra claramente que seriam realizados apenas até que Jesus viesse como sendo o cumprimento dessas
festas, dessas cerimônias proféticas. Quando foi esse tempo? Hebreus 9, leia dos versos 11 a 14. Você perceberá claramente quando foi que esse tempo veio, quando que essas leis cerimoniais foram realmente cumpridas por Cristo e superadas e abolidas por causa disso. O que a morte de Cristo fez com a lei cerimonial? Se você ler Colossenses 2,14 e Efésios 2,15, perceberá que a morte de Cristo cancelou, aboliu, abrogou, superou essas leis cerimoniais, porque, repito, eram apenas uma representação do que Jesus faria. Como diz o autor bíblico, eram uma sombra das realidades vindouras. Por que a lei cerimonial foi abrogada ou anulada? E o que marcou esse acontecimento? Hebreus 7, 18 e 19 e Mateus 27, 50, 51 falam desse momento, né, em que a lei cerimonial foi realmente abrogada ou anulada. Quando Jesus morreu na cruz, a cortina do santuário terrestre se rasgou de alto a baixo, não de baixo para cima, como se um homem forte tivesse rasgado essa cortina, né? Indicando assim que as cerimônias realizadas naquele local não tinham mais sentido. E não tinham mais sentido porque o verdadeiro Cordeiro de Deus havia acabado de morrer pelos pecadores. Isso está em João capítulo 1, verso 29. As ordenanças, as leis cerimoniais e os sacrifícios do santuário terrestre eram um símbolo da obra de Cristo. Tiveram validade até a morte do Cordeiro. Depois foram abolidos por ele, pois encontraram nele seu cumprimento. A lei cerimonial foi dada ao povo judeu após o pecado de Adão e Eva e tiveram cumprimento na cruz. A lei moral e o sábado foram dados a Adão e Eva antes do pecado e são eternos. Você percebe então a diferença? Portanto, Paulo não está se contradizendo quando diz que uma lei é santa, justa e boa, Romanos 7,12, e a outra foi cancelada na cruz, Colossenses 2,14. Por que Paulo não está se contradizendo? Porque são duas leis e dois propósitos. Ficou claro para você? Olha, sempre que nós estudamos a Bíblia, eu já tenho dito isso algumas vezes, nós temos que tomar uma decisão diante de Deus. E a nossa decisão de hoje é a seguinte: reafirmo minha posição de que os 10 mandamentos estão em vigor e são uma bênção na vida daqueles que os colocam em prática. Compreendi que a lei cerimonial foi abolida em Jesus e que o domingo não constitui um dia de guarda bíblico. Por isso, decido, com a ajuda de Deus, obedecer a lei moral e guardar também o santo sábado. E fica aqui então na descrição do vídeo o link que mostra o contraste entre as duas leis, a lei moral e a lei cerimonial, com vários textos listados aqui. E eu peço que você acompanhe, leia essas comparações e depois também confira os vídeos que eu deixarei aqui na descrição deste vídeo. Por exemplo, o vídeo A Marca da Besta. Há muitas pessoas que confundem esse assunto, acham que a marca da besta poderia ser, por exemplo, um chip de computador, como no passado foi o código de barras, e nós já percebemos nesse estudo, e nesse vídeo eu trato com mais detalhes disso, que a marca da besta tem que ser o oposto da marca de Deus, a contrafação da marca de Deus. Se o selo de Deus, se essa marca especial é o sábado, está contida na lei, a marca da besta tem que ser também um mandamento falso, um dia falso. Apocalipse é o livro dos contrastes, lembra que eu falei? E também deixei aqui o link para um vídeo cujo título é Decreto Dominical, Cenários Possíveis. Gostaria que você em algum momento tomasse tempo para assistir a esses vídeos, tirar suas conclusões e fazer as suas escolhas. Vamos orar? Bom Deus, obrigado porque nos deste os teus mandamentos, que são como uma cerca de proteção para a nossa vida. Obrigado porque a tua lei nos mostra o caminho certo, nos mostra aquilo que é errado e nos aponta para Jesus, aquele que nos limpa, nos purifica dos pecados e nos habilita para ser fiéis aos teus mandamentos. Dá-nos força, Senhor, para guardar a tua lei. Dá-nos forças para ser fiéis aos teus mandamentos, porque sabemos que neles encontramos segurança, paz e a verdadeira felicidade neste mundo e no mundo que está para vir. Pedimos essas bênçãos agradecidos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.